Olá, aqui é Alessandro Brandão e hoje eu quero falar um pouco com você sobre crenças limitantes. Mas o que tem a ver crenças limitantes com o estudo de inglês, o estudo de idiomas? Você vai ver que tem tudo a ver. Eu tenho historinha para contar para você sobre o meu medo de sangue. E eu descobri esse medo de sangue da pior forma possível. Quando eu era pequeno, na aula de biologia, a gente foi fazer um experimento lá para descobrir qual é o tipo sanguíneo de cada um. Aí cada aluno tinha que levar uma agulha esterilizada para que a professora desse uma picadinha aqui no dedo de cada um para poder colher o sangue e fazer o exame lá, como uma aula de ciências e tal, a gente poder descobrir o tipo sanguíneo de cada um. E o que aconteceu? A professora, eu estava sentado no último da fileira e a professora começou a passar em cada aluno, dando aquela picadinha no dedo para sair aquela gotinha. E quando ela estava no meu colega logo à frente, o que aconteceu comigo? Eu desmaiei. Eu caí e só acordei. Quando eu acordei eu estava todo suado, assim, tremendo, e me levaram para a sala da diretoria. E essa foi a história de como eu descobri que eu tinha medo de sangue. Essa foi só a primeira vez, porque na segunda vez, quando eu fui fazer um exame de sangue comum, já bem mais velho, quando colocaram a agulha aqui no meu braço, eu apaguei. Só quando eu acordei, tinha um monte de enfermeiro do meu lado, pessoas preocupadas comigo, o que tinha acontecido, novamente todo suado e aquele vexame. A terceira vez eu acredito que foi a pior, porque eu havia passado na faculdade e normalmente na faculdade tem aquele trote solidário. A gente foi lá assistir uma palestra do Hemocentro para incentivar todo mundo a doar sangue. E logo ali no meio da palestra, o apresentador, a pessoa que estava dando a palestra lá, levantou uma bolsa que tinha um líquido vermelho. E aí veio toda aquela sensação de medo de sangue em mim. O que aconteceu comigo? Eu caí em cima de uma colega minha, desmaiei, apaguei completamente, acordei de novo, todo suado. E foi aquele vexame. Imagine só, você entrando na faculdade e desmaia logo nos primeiros dias. Um colega meu acabou me ajudando a sair da sala, eu saí quase que apoiado nos ombros dele assim. E aquele vexame, de novo, é aquela complicação. E sempre fiquei com esse negócio do problema do medo de sangue. E recentemente, quando logo no nascimento do meu primeiro filho, eu fiquei naquela dúvida. Ia assistir o parto ou não ia? Daqui a pouco eu vou te contar o que aconteceu no parto do meu primeiro filho. Mas antes eu quero falar um pouco sobre isso, sobre crenças limitantes. Há duas formas da gente adquirir essas crenças limitantes. Uma, por uma situação traumática que a gente viveu no passado, como é o caso meu, com medo de sangue. E a outra com experiências e estímulos repetitivos que a gente recebe ao longo da vida. Por exemplo, muitos pais criam os filhos dizendo o seguinte, a origem de todo mal é o dinheiro, porque o dinheiro causa problemas e aquela coisa toda. Outra coisa que alguns pais costumam dizer também, fulano é rico porque ele é ladrão. No Brasil tem muita corrupção, acontece isso bastante, as pessoas criam essa crença. Com relação ao inglês, se você está muito interessado, algumas pessoas acreditam que para aprender inglês tem que fazer intercâmbio. Isso nem sempre é verdade. São algumas crenças que a gente cria. Ou seja, fracassos do passado que vão consolidando aquela crença e a gente passa a criar isso como uma verdade absoluta. Muitas pessoas, por exemplo, por fracassos no passado, ao tentar aprender o idioma, acabam acreditando que nunca vai conseguir aprender aquele idioma, que tem uma limitação com relação àquilo. Agora, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, que é o ponto grave disso tudo. A gente adquire as crenças limitantes de forma inconsciente, a gente não tem consciência dessas crenças. A gente é cheio de crenças o tempo todo, se você for observar. Por que a gente faz as coisas de determinada forma, de uma forma e não de outra? São todas crenças. Todas a gente começa a dizer, eu não consigo, eu não posso. É uma crença limitante ali, ativa na nossa memória. Se a gente for pensar com relação ao cérebro, o cérebro ele é uma máquina de estabelecer padrões. Recentemente eu li um livro que inclusive eu recomendo muito para você, que é The Power of Habit, do Charles Duhigg. No Brasil traduzido como O Poder do Hábito.
é um livro excelente. Lá ele comenta muito sobre essa definição do cérebro como os padrões. O cérebro fica o tempo todo estabelecendo padrões. E isso tem a ver com a nossa evolução. Não sei se você sabe, o cérebro ele consome cerca de 20% da energia do nosso corpo. E ele pesa, se você pegar o seu peso total, ele pesa apenas 2% do seu peso. Ou seja, como um órgão que pesa tão pouco pode consumir tanta energia. É muito interessante, isso vem da nossa evolução. Se você pensar em termos de evolução também, e pensar lá atrás, não era como hoje, na época dos homens das cavernas e tal. O ser humano precisava de caçar, ele gastava muita energia para poder se alimentar. Então, o cérebro, com a nossa evolução, ele precisou estabelecer meios de economizar energia. Então, o estabelecimento desses padrões é uma forma de economizar energia, porque a partir do momento que você estabelece um padrão, o cérebro vai consumir menos energia para poder tomar determinadas ações ou atitudes. Em cima disso ainda tem uma outra informação muito interessante. No caso das crianças, por exemplo, o cérebro delas é tão ativo, ele consome tanta energia, que chega em determinadas fases da infância, chega a consumir quase 40% da energia do corpo. Pesquisas recentes já mostraram isso. E é por isso que o ser humano ele demora tanto tempo para crescer, porque o cérebro consome tanta energia que ele retarda o crescimento. Sabendo disso, então a gente sabe de onde vêm essas crenças e por que isso é formado. É uma questão mesmo de evolução. A gente tem que ficar atento, na verdade, para questionar isso, porque a partir do momento que a gente aceita essas crenças e sempre segue aquelas mesmas rotinas, aquelas coisas que a gente tem já estabelecido do passado, a gente passa a se auto-sabotar. Muitas pessoas acreditam que nunca vai aprender inglês porque não conseguiu no passado. Então tem que evitar essa auto-sabotagem. Tem até uma frase em inglês que pode-se dizer aí, I don't have a gift for languages. Eu não tenho dom para idiomas. Isso não é verdade. Vamos passar agora a utilizar uma outra expressão. What if? What if? What if I do this instead of that? E se eu fizer isso ao invés daquilo? Fica pensando sempre nessa perspectiva, nesse ângulo. E agora fica a lição final, como eu contei lá no início, o que aconteceu no parto do meu primeiro filho. Lógico que antes de entrar na sala de parto, eu avisei todo mundo, avisei a equipe médica lá, que eu tinha problema, que eu já tive caso de desmaio, mas que mesmo assim eu queria assistir o parto do meu filho, que para mim era importante. E aí, gente, o que aconteceu? Eu fui assistir o parto e não aconteceu nada. Eu consegui assistir o parto normalmente. Inclusive eu lembro hoje, como se fosse hoje, da médica lá me chamando para ver como é que ela costurava bem a barriga da minha esposa. É uma coisa assim, inimaginável. Eu fui lá assistir, normal, não aconteceu nada. E aí fica a lição final para você. Se eu conseguir superar esse momento, superar essa crença limitante de que eu tinha medo de sangue, você também pode superar, caso você tenha uma crença limitante com relação a idiomas, entendeu? Basta mudar a sua perspectiva, mudar a sua forma de encarar os idiomas. E é isso que a gente vai ver aqui no English Experts ao longo de todas as dicas e orientações aqui. Fica aí a lição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.